Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Afastamento de diretor da 777 Partners assusta o mundo e Vasco pode levar grande prejuízo com a SAF. Quando o Vasco foi adquirido pela SAF da 777 Partners, parecia que tudo seria um conto de fadas e maravilhas. Mas o que se viu até aqui foi um time fraco, sem comando, diretoria vive em conflito e as promessas de aporte financeiro falhando ou atrasando. O Vasco Associativo, liderado pelo presidente Pedrinho e dono de 30% da SAF, demonstra preocupação e vê um quadro de insegurança em relação às garantias de que o próximo aporte de R$ 270 milhões acontecerá em setembro diante das notícias de crise financeira da 777 Partners, empresa norte-americana que comprou 70% da sociedade anônima. Segundo o site norueguês Anjosimar Futebol, os sócios Josh Vander e Steve Pasco foram afastados do Conselho de Futebol da holding. Tal informação, inclusive, fará o Vasco Associativo exercer uma nova notificação à companhia. O jornal inglês A Financial Times também informou que a 777 contratou uma empresa especializada em gerenciamento de crises e falências. O assunto caiu como uma bomba no Cruz Maltino, que já havia notificado a empresa exigindo garantias para o aporte previsto de setembro, algo que foi negado com a alegação de que o contrato estava sendo cumprido, muito embora o aporte anterior, de R$ 120 milhões, tenha atrasado. Felipe Carregal Stajbok, vice-jurídico do Vasco Associativo, que fez esta declaração. A minha preocupação imediata é o aporte de setembro. É muito preocupante a situação financeira, mas meu problema maior é se eles irão mostrar fôlego até setembro, e está nítido que não terão. O balanço mostrou que se esse aporte não entrar, a chance de não pagar a folha é enorme. Estamos muito preocupados com esse aporte em setembro. Nós notificamos exigindo uma garantia, mas eles negaram. Afastamento pode interferir no conselho da SAF. O possível afastamento de Vander e Pasco do Conselho de Futebol da 777 pode trazer grandes desdobramentos ao Vasco. Isso porque ambos fazem parte do Conselho de Administração da SAF. Se a dupla estiver fora do futebol da 777, poderá não ter legitimidade na SAF vascaína. No caso de Josh Vander, ele ainda está na condição de presidente do Conselho de Administração. Já Pasco foi indicado à CBF como o executivo que está no topo da cadeia da empresa na época em que ela adquiriu o Cruz Maltino, em 2022. 777 também foi notificada após denúncia de esquema de pirâmide. O Vasco Associativo notificou a 777 Partners novamente no início desta semana. Isso porque o fundo inglês Leadenhall Capital Partners entrou com processo na Justiça dos Estados Unidos acusando a empresa de fraude contábil e possível esquema de pirâmide. O caso em questão é por, supostamente, a 777 dar como garantia de empréstimo ativos de $350 milhões, cerca de R$ 1,8 bilhão, que não lhe pertenciam ou que já haviam sido oferecidos como garantia a outras empresas. A ação diz ainda que a 777 Partners agora é controlada por outra empresa americana, a ACAP. Esta, porém, negou ao jornal inglês A Financial Times as afirmações. O Vasco Associativo, na notificação, questionou se as denúncias eram verdadeiras. Também perguntou em que condições Josh Vander estaria exercendo a presidência do Conselho de Administração da Vasco SAF se ele não estiver mais tendo controle da 777. O clube, porém, não obteve respostas. Até o momento, a SAF do Vasco não se pronunciou e tampouco confirmou o afastamento da dupla. Ao jogada 10, porém, Felipe Carregal Stajbok, vice-presidente jurídico do Clube Associativo Cruz Maltino, analisou o caso e demonstrou apreensão. A 777 não respondeu nossos últimos questionamentos. Estamos ainda mais preocupados com essas notícias recentes que informam o afastamento de Josh Vander e Steve Pasco do Grupo 777. Caso confirmados o afastamento dos controladores do futebol e a falência ou grave comprometimento financeiro da 777, teremos um impacto direto na situação do Vasco SAF. Além do comprometimento do aporte de setembro, a operação da SAF seria seriamente atingida neste momento. Seja porque o Josh é o presidente do Conselho de Administração do Vasco SAF, seja porque o Pasco, em tese, é o controlador final do futebol, disse o VP jurídico. Processo nos Estados Unidos.
Segundo informou o jornal inglês Financial Times, além da falha na aquisição dos TOFEFs, a 777 responde processo na Justiça dos Estados Unidos por fraude. Um memorando obtido pelo jornal revela que a 777 contratou profissionais da Behaile Advisory Services, empresa consultora de finanças. A intenção é auxiliar na gestão de desafios operacionais. A extensa matéria da Josimar Futebol explica que esse processo, movido pela Liadenhal, foi a gota d'água para a situação da 777. O processo por fraude e penhora dupla de 350 milhões de dólares em ativos da empresa, uma das principais credoras da dona de 70% das ações da SAF do Vasco. Há fortes acusações de que a empresa estaria em um jogo gigante e esquema Ponzi. Dessa forma, o Everton seria apenas um mais recente objeto brilhante do esquema fraudulento de Vander.